Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá pessoal, estamos começando mais um Plantcast. Obrigado, meus amigos e minhas amigas ouvintes, pela audiência. Você que está no carro, deslocando para o trabalho, você que está na fazenda, você que está no agronegócio brasileiro e mundial, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Ismael Andrade, host do Plantcast. E este Plantcast nós vamos falar sobre indicadores biológicos e bioquímicos de qualidade do solo. Olha que assunto importante e relevante, hein? E convido para compor o time ICL como co-host Ana Flávia de Souza Lopes, ela que é engenheira agrônoma e mestre em agronomia. Na ICL é consultora de desenvolvimento de mercado na Comercial Maranhão. Seja muito bem-vinda ao Plantcast novamente e como co-host, Ana Flávia. Obrigado. Eu que agradeço, Ismael. Olá, pessoal. Olá a todos. Queria agradecer estar aqui mais uma vez falando de ciência, trazendo informação para o campo, com um grande pesquisador e um grande nome aí da pesquisa brasileira. Então, mais uma vez, trazendo informação para que a gente produza cada vez mais e melhor. Mais uma vez, muito obrigada. Valeu, Ana Flávia. Convido também meu co-host, compondo o time ICL, Clever Cristiano Silveira, ele que é engenheiro agrônomo e doutor em solos e nutrição de plantas. Na ICL é consultor de desenvolvimento de mercado na Comercial Tocantins, Pará e Roraima. Seja muito bem-vindo, Clever Cristiano. Olá, Ismael, caros ouvintes. É uma satisfação estar participando mais uma vez de um Plantcast, contribuindo aí com conhecimento no campo. Agradeço a Ana Flávia pelo convite novamente. E como a Ana Flávia deixou bem claro, né, a satisfação estar com o professor Ademir aqui, que é referência entre os cientistas mais influentes no mundo aí na área de microbiologia do solo. Muito obrigado, pessoal. Muito bom, é isso aí. Então, chamando aqui o nosso convidado especial deste episódio, tenho a honra de chamar aqui, né, professor Ademir Sérgio Ferreira de Araújo, ele que é engenheiro agrônomo, doutor em microbiologia de solo pela Exalc, pós-doutor em Soil Microbiology na Universidade de Califórnia, é docente permanente dos programas de pós-graduação em agronomia e ciências agrárias. Trabalha principalmente com temas voltados à microbiologia e fertilidade do solo. Tá? É um currículo extenso. Eu vou pedir para o professor, assim que se apresentar, falar um pouquinho, né? Mas está aqui, né? Possui mais de 230 trabalhos completos publicados em periódicos indexados internacionais e autoria de livros e capítulos de livros no Brasil e no exterior, né? Convido, então, professor Ademir, muito obrigado pela presença no Plantcast e seja muito bem-vindo, professor. É um prazer estar aqui nesse podcast, né? Agradeço o convite feito pela Ana Flávia, né? E estendo o agradecimento a todos os demais que estão aqui. E, assim, realmente um prazer porque eu lembro que quando fazia ainda graduação, né? 1990 e entre 93 e 98, né? A gente costumava dizer, os nossos colegas costumavam dizer que a microbiologia do solo não serviria para nada, né? Então a gente era meio que relegado a não diria nem segundo plano, ao terceiro plano, né? E aí de lá para cá muita coisa mudou, né? A evolução da agricultura, do conhecimento, das técnicas. E cada vez mais a gente observa essa importância, né? E aí só para deixar um destaque, essa semana assisti um programa de TV, né, falando das queimadas que estão acontecendo no Brasil inteiro, né, e o efeito na agricultura. E eu ouvi um relato de um produtor dizendo que a área dele de plantio direto de mais de 30 anos tinha sido totalmente queimada, palhada, né? E aí ele estava assim triste e o único reporte que ele falou foi que a queima da palhada tinha queimado, né? Assim, nas palavras dele, né, tinha queimado, acabado com toda a microbiota do solo. E eu fiquei pensando, minha gente, depois de tanto tempo, um produtor dá essa importância, né, aos micro-organismos do solo, enfim. Então eu acho que a gente está
uma mudança de paradigma em relação a isso. Então, eu fico feliz de estar aqui, né, participar, trocar ideias, né, e contribuir da melhor forma possível, né, com esse tema que eu acho que é importante e futuro para a agricultura. Com certeza, um tema super relevante e o senhor vai contribuir aqui com sua expertise, experiência, né? Eu queria reforçar aqui, pessoal, nossa audiência, você que está sempre conosco, né? O professor Ademir, ele foi listado entre os 2 cientistas, né, mais influentes do mundo pela Universidade de Stanford. Tem experiência na área agronômica, ciência do solo, com ênfase em microbiologia e bioquímica do solo, atuando principalmente nos temas de biomassa microbiana do solo, indicadores biológicos de qualidade do solo. E nesse sentido, professor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua trajetória profissional, esse acúmulo de conhecimento no qual o senhor dedicou todos esses anos, né, até a gente chegar em uma linha do tempo, né, de forma objetiva, mas fique à vontade para o pessoal conhecer a sua trajetória e os trabalhos atuais. Bom, como eu falei, né, quando fiz a graduação, né, depois de 4 anos de iniciação científica, né, trabalhando diretamente com fixação biológica do nitrogênio, né, que são as conhecidas bactérias rizóbios, né, que todo produtor conhece hoje. Então, no mestrado, na pós-graduação, eu enveredei na área de biomassa microbiana do solo, né, e atividade enzimática. Isso entre 2000 e 2004. Então, eu fiz o mestrado e doutorado nesse período. E lá na Exalc, onde eu fiz o mestrado e doutorado, a gente trabalhou diretamente com análise de biomassa microbiana do solo, né, relacionada a carbono, nitrogênio, e também a atividade enzimática envolvida praticamente com a aplicação de herbicidas, né? Então, era verificar o efeito dos herbicidas sobre essa biomassa. E nessa época me interessei muito por essa linha de biomassa microbiana, né? E também relacionando com a qualidade do solo, né? Então, tem um livro clássico que foi publicado já há 3 décadas atrás, né? Que eu diria que é um livro de cabeceira para a qualidade do solo, né? Ele mostra claramente naquela época, veja que foi em 1985, entre 85 e 92, já mostrava claramente a importância dos indicadores biológicos para a qualidade do solo, né? E a gente tinha um desafio que era padronizar métodos, né? Porque o produtor rural, ele gosta de uma coisa que seja prática para o dia a dia, né? Então, da mesma forma que ele aprendeu a amostrar o solo, fazer a amostragem para análises químicas, né? Basicamente de fertilidade, que é feito no ano a ano, ele tinha essa dificuldade de fazer essa amostragem para propriedades biológicas, né? Então, a gente verificou nesse tempo, trabalhando com biomassa microbiana e com enzimas, que algumas metodologias podiam ser adaptadas, né? E foram adaptadas a isso, né? Então, nós avançamos nesse conhecimento, né, junto com outros colegas, né? Criamos grupos de pesquisa, então a gente tem uma relação muito grande com outros colegas da microbiologia do solo no Brasil e também no exterior, né? Eu lembro que conheci em 2009 eu conheci o professor Philip Brooks, né, que era a referência de biomassa microbiana na Inglaterra. E assim, isso me ajudou muito também a incrementar o conhecimento, né? Em seguida nós lançamos um livro, né, que é o único livro que existe no Brasil, porque tem em português, né? É o único livro que existe no Brasil que fala especificamente de biomassa microbiana do solo, né? Então a gente publicou esse livro na Universidade Federal do Piauí. Ainda temos esse volume desse livro, ainda temos esse livro em mãos. E nesses últimos anos a gente tem trabalhado com a relação dessas propriedades biológicas, mas também trabalhando agora com metagenoma, né? Que é vamos dizer assim, uma particularidade ou um aprofundamento da biomassa microbiana através da composição dos micro-organismos que estão no solo, né? Então, essa é uma área que eu tenho toda certeza que já avançou muito e vai avançar muito mais, principalmente relacionada a indicadores, né? Então, a gente vai começar a trabalhar agora com esses bioindicadores de um modo mais específico e mais aprofundado para o organismo de interesse agrícola mesmo, né? Então, eu acho que esses indicadores biológicos e bioquímicos, eles
eles são realmente ferramentas importantes e hoje nós temos conhecimento, né, para nós no Brasil, nós temos conhecimento para desenvolver aplicativos, desenvolver programas de computador, desenvolver metodologias que são facilmente e de baixo custo a serem aplicadas na agricultura, né? Maravilha, professor, muito obrigado. Professor, tendo em vista os desafios, né, para a produção de alimentos e o Brasil como um protagonista, né, nós temos aí inúmeras oportunidades frente aos desafios. Qual que é a importância da qualidade do solo neste cenário, neste contexto e nessa responsabilidade que nós temos aí? Bom, isso é uma excelente pergunta, né? Como eu falei, há décadas atrás, né, a gente brincava de que a microbiologia do solo ela não ia, né, era colocada em terceiro plano, vamos dizer assim. Porque o que acontece? Naquela época nós tínhamos, né, uma produção agrícola sustentada basicamente por química de solo, né? Então bastava ter uma área agrícola, né? Bastava ter fertilizante à disposição, bastava ter corretivos, né? E você conseguia produzir alimentos relativamente a um custo considerável e conseguia obter rendimento, né? Então o produtor ele tinha essa visão de que bastava apenas, né, esse input agrícola, né? Fertilizante, corretivo e enfim outros produtos, né, que são utilizados no dia a dia na agricultura. Acontece que com o passar do tempo as coisas foram se modificando, né? Tanto o conhecimento científico acerca principalmente dos indicadores biológicos, né, do solo, mas também acerca dos indicadores físicos, né, que até um tempo atrás também era colocado em segundo plano, eles mostraram que nem só de fertilizante, né, nem só de corretivo vive a agricultura. Porque, na verdade, a genética avançou, a capacidade de produção dos cultivares, das cultivares disponíveis avançaram, né? Associado a isso, nós temos vamos dizer assim, uma limitação relacionada ao fertilizante, né? Que em sua grande maioria é importado, então tem toda essa influência de conflitos armados, enfim, tudo que eu costumo dizer para os meus alunos, né? Que se o presidente da Rússia pegar uma gripe, o fertilizante aumenta em 200%, né? O valor. Então, é assim que a gente brinca, né? Associado a isso, a gente começou a observar, né, através dos trabalhos, que essa agricultura que era baseada nesse tripé nesse suporte de fertilizante, ocasionava também um empobrecimento do solo do ponto de vista biológico, né? E aí, como eu falei, com o avanço do conhecimento, observou-se que os micro-organismos do solo eles são importantes também para os fertilizantes, né? A gente sabe que alguns nutrientes, a sua liberação é otimizada no solo pela ação de micro-organismos. Então, começou-se a verificar que nem só de química de solo vivia a agricultura. Além disso, o avanço das gerações, observou-se também que nós temos que ter produtos de qualidade, alimentos livres de contaminantes, né? Então, daí surgiu toda essa cadeia de agricultura orgânica, agricultura biológica, agricultura biodinâmica, uma série de vertentes na agricultura, né? Então, hoje nós temos um público, né? Um público consumidor focado nesse tipo de agricultura, né? Com produtos de qualidade, né? Associado a isso também, mais recentemente, toda a questão das mudanças climáticas, né, relacionadas à degradação ambiental, relacionadas aos gases de efeito estufa. A gente sabe que fertilizante também, vamos dizer assim, é promotor disso, né? Então vejam que a produção de alimentos ela foi sendo colocada numa condição de que não basta somente produzir, você tem que produzir alimentos de qualidade, alimentos baratos, sustentáveis, né? Entrou a questão da sustentabilidade. Então essa série de conceitos, essa série de coisas que foram surgindo fez com que desse importância à qualidade do solo, que é um conceito bem amplo, né? Então a gente tem vamos dizer assim,
todos esses acontecimentos que culminaram, felizmente, né, eu digo assim, felizmente, para que nós dessemos importância a essa qualidade do solo, e como eu falei, em 92, né, já tinha todo esse conceito sendo rodado, mas era academicamente falando, né, dentro das universidades, dentro das pesquisas. E hoje a gente conseguiu extrapolar para colocar para fora das instituições de pesquisa e de ensino e colocar à disposição do produtor. Muito bom, professor. Você pontuou muito bem nessa mudança, realmente, essa virada de chave do produtor rural de olhar para a qualidade do solo de forma geral, principalmente pensando na microbiota desse solo. E a gente sabe da importância do solo como um todo, não só para a agricultura, mas também como para o funcionamento, né, de todo o ecossistema terrestre. E aí eu queria saber do senhor, né, se o senhor poderia falar um pouco mais para a gente o que define essa qualidade do solo, né? Quais são os componentes da qualidade do solo? A gente sempre se depara, né, lendo trabalho científico, né, lendo livro, então todo dia informações novas são geradas. E a maioria das pessoas usam um conceito de qualidade do solo, e aí muitas vezes misturam o conceito de qualidade do solo com saúde do solo, né? Então também é um conceito novo, né? Saúde do solo, nós temos inclusive, né, estamos dentro de um projeto grande, né? Que é um projeto da Universidade de São Paulo, da Exalc, né? Coordenado pelo professor Maurício Querubim, né? Que versa sobre a saúde do solo, né? Então assim, existe essa interface, qualidade do solo e a saúde do solo. Então, na verdade, a gente está tratando de um conceito que engloba, né, o solo como sustentáculo das plantas, né? Então, assim, aquele conceito que nós tínhamos do passado de que o solo ele é um suporte para o crescimento vegetal, né? A partir do momento que eu coloco nutriente, né? Eu dou nutriente para a planta, ela vai expressar o seu potencial genético. E tem que ter um sustentáculo. Então, o solo seria o nosso sustentáculo da planta. Então, isso é um conceito de solo. Então, associado a isso, a gente começou a verificar, como eu falei, né, na resposta anterior, verificar toda a questão também da produção de alimento de qualidade. Então, a qualidade do solo já englobou esses dois aspectos, né? Produção de alimentos com sustentabilidade. Além disso, a gente tem também um outro aspecto que eu reportei anteriormente, né? Então, assim, a minha resposta anterior ela vai construir esse conceito de que o solo também ele é e eu trabalhei muito isso na pós-graduação, no mestrado, né? Basicamente, ele é um ambiente para filtrar contaminantes, né? Então, na verdade, a gente tem contaminantes, né? Que eu, como eu falei, reportei, por exemplo, herbicidas, é um contaminante químico que vem externamente. Mas nós temos também resíduos que vêm dos animais, né, que são excretados no solo. Nós temos resíduos agrícolas, né, de palhada, etc. Então o solo também é um ambiente para fazer essa decomposição, né, desses resíduos, né, e como nós chamamos a filtragem, né, vamos dizer, como um filtro para poder decompor e colocar um resíduo que poderia ser prejudicial para o ambiente, e o solo faz esse processo também de filtração. Então entra dentro da qualidade do solo. E quem faz isso? Micro-organismo, né? Então o micro-organismo é que faz todo esse processo. O solo também é importante para a qualidade de água, né? A gente também sabe que durante todo esse processo de filtração, de decomposição, o solo, né, faz essa filtragem, né? A gente brinca, né, de que os filtros que nós usamos no dia a dia antigamente usava filtro de barro, né? O filtro de barro, o barro nada mais é do que um filtro, e barro a gente sabe que é argila, né? Então o solo tem propriedades físicas, né, que contribuem para que essa filtração, vamos dizer assim, ocorra. Então também o solo como filtro. Então eu já estou colocando vários aspectos dentro dessa qualidade. Então o solo de qualidade não é só aquele solo que produz alimento, porque eu posso produzir alimento hidroponicamente, né? Se eu colocar nutriente para a planta, ela vai produzir sob hidroponia, não tem solo, né? Então a gente coloca o solo agora não só como sustentáculo das plantas para produzir alimento, mas também como filtro ambiental, né? Como decomposição para decompor resíduos, a casa dos micro-organismos, né? O microbioma do solo, que a gente chama, onde estão os micro-organismos. Além disso, tem toda a questão que inclui também dentro dessa qualidade do solo a questão da sustentabilidade, ou seja, manter o solo para
suporte atual, mas pensando no futuro, né? Nas próximas gerações. Também tem a questão do solo, que também está dentro desse conceito de qualidade, né? Com memória, né? Memória, vamos dizer assim, afetiva, né? Então você tem o solo, ele traz isso, né? Veja aquele projeto da Terra Preta do Índio, né? Que ficou conhecido no Brasil todo. Então o que é aquilo ali? Solos que foram trabalhados séculos atrás, né? E que agora expressam, né, uma propriedade de manejos que foram feitos. Então o solo também guarda essa memória do manejo, né? Que é chamado de legado do solo, né? Como se diz no jargão científico, o soil legacy, né? Então você tem toda essa questão. Então, Ana Flávia, a qualidade do solo, se fosse definir, né? Obviamente que eu não vou trazer a definição, porque como eu falei, cada um tem a sua definição, mas ela engloba todos esses fatores, né? Então a ONU, né? Especificamente a FAO, em 2015, nós tivemos o ano do solo, né? 2015. E ela fez uma figura, que eu sempre uso essa figura, que ela mostra o solo como esse fator, né? Que contribui para tudo isso. Produção de plantas, produção animal, né? A saúde das pessoas, a saúde ambiental, né? A questão também da história, do histórico, né? Entra na antropologia. O solo também, que não podemos esquecer, né? Que o solo também é importante para sustentar, né, as casas, os prédios, enfim. Todas essas funções do solo, né? Então, eu diria isso. Agora, olhando do ponto de vista do funcionamento do ecossistema, né? Especificamente para a agricultura, a gente também tem agora mais um ponto importante que eu considero importante no solo, é a questão do sequestro de carbono, né? E aí a gente tem, além dos aspectos positivos, né? De você sequestrar carbono, aumentar a matéria orgânica no solo, tem também a questão financeira, né? Hoje, o carbono ele é comercializado em bolsa de valor, né? Então a gente consegue ter crédito de carbono, né? Isso é real, né? Então, assim, tem esse papel também financeiramente importante do produtor. E para finalizar, ainda mais importante, as funções ecossistêmicas, né? Então a gente tem também alguns trabalhos que mostram que as propriedades do solo, notadamente as biológicas, elas conferem funções ecossistêmicas. E essas funções ecossistêmicas, elas são monetizadas, né? Então tem algumas regiões, no Brasil principalmente também, e no mundo, em que você recebe royalties, né? Recebe recurso financeiro para você conservar o meio ambiente e conservar o seu solo, né? Por conta da manutenção dessas funções ecossistêmicas. Então, acho que seria essa importância, né? Se a gente considerar como um recurso natural. Professor, excelente explanação. É bacana quando comenta, né, a observação que você fez logo no início, que no passado não tão distante, vamos considerar assim, a preocupação era só a parte química. Mas agora, no final dos seus comentários, a gente já vê que o solo, de fato, não é só para produzir. A gente preocupa também em produzir com qualidade e sustentabilidade. E o que você deixou bem claro, eu achei muito interessante, essa questão da diferença de qualidade do solo para a saúde do solo. Então a gente sai de uma posição no passado que preocupava só com química e agora a gente já consegue fragmentar isso e ter duas definições diferentes uma da outra. E o que traz a preocupação no campo, né? Essa preocupação no campo para a gente conseguir definir de fato a importância do microbioma, que influencia diretamente aí na saúde do solo e também na qualidade do solo. E para isso a gente sabe que alguns fatores podem estar influenciando, né? E para ter ideia de como que isso ocorre, eu queria saber assim, quais são os indicadores físicos, químicos e principalmente biológicos e a relação com a qualidade do solo. E quais fatores podem influenciar nessa qualidade? A gente tem aqui dois aspectos a considerar, né? Academicamente falando, né, se a gente for fazer uma pesquisa científica, né, numa universidade ou numa empresa de pesquisa, e aqui, né, você, Cleber, a Ana Flávia, né, já fizeram pós-graduação e nem sabem disso, a gente acaba analisando tudo que é possível, né,
dentro do nosso tema de pesquisa para poder explorar mais resultados possível para gerar uma informação, né, que seja importante. Só que a gente precisa também, saindo da universidade, a gente precisa entender que algumas coisas funcionam bem dentro da universidade, outras coisas não funcionam tão bem fora da universidade, né? Então, quando a gente fala de indicadores físicos, químicos e biológicos, eu poderia listar para vocês aqui mais de 50, né? Só químicos nós temos ali mais de 15. Então, assim, como eu falei, tudo que a gente pode avaliar. Só que a gente precisa pensar numa coisa que seja prática, coisa que seja fácil, que seja aplicada para ser usada na fazenda, né? Na propriedade. E a gente sabe dessa dificuldade, como eu reportei anteriormente, do produtor entender como funciona a amostragem do solo, né? Então ele sabe como é que amostra o solo para fazer análise de fertilidade, mas quando a gente coloca algum complicador no meio, né, ele vai dizer, não quero nada complicado, eu quero uma coisa que seja fácil. Então, hoje nós temos excelentes indicadores físicos, químicos e biológicos que vão nos ajudar a interpretar um status, né, atual daquela área, daquele local. Então, por exemplo, indicadores físicos, né? A gente tem vários, a gente tem textura, a gente tem densidade, né? A gente tem grau de estruturação do solo, né? E aí você pode depois enveredar quantidade de água, né? Capacidade de campo, enfim, tem várias. Mas qual é realmente a que funciona? Qual é realmente que pode dar uma resposta bem interessante? Então, eu acredito, né, que dentro desses indicadores físicos, um que é super interessante, né, é densidade do solo, estruturação, né, densidade e estruturação. Porque são propriedades, que é uma coisa importante para indicador, propriedades que são sensíveis ao manejo, né? Então, se você disser assim, mas a textura não é sensível ao manejo, a textura vai mudar, ela muda somente com a formação do solo, né? Então, eu sempre brinco assim, ninguém consegue ter um solo arenoso e tornar aquele solo argiloso. Aquilo ali é uma coisa impossível de se fazer, né? Mas a gente tem que falar em indicadores sensíveis. E assim funciona a análise de qualidade do solo. Aqueles indicadores que respondem ao manejo, né? Então, densidade é um indicador interessante. Grau de estruturação, né? E depois eu vou contar aqui um trabalho que eu li essa semana, né, que mostra essa relação bem interessante do biológico com o físico, né, que muito poucas pessoas enxergam. Bom, mas voltando aos físicos. Então nós temos aqui dois, densidade e grau de estruturação do solo, que são variáveis fáceis de se medir, né. Se você tiver um penetrômetro, que é um equipamento relativamente barato, você consegue fazer a medida de resistência à penetração e, em outras palavras, verificar, né, quão denso ou quão friável está o seu solo, né? Então você tem dois indicadores super sensíveis. Do químico nós temos vários, né? Então, se eu puder listar aqui toda uma análise química completa, desde macro e micronutrientes, né, a gente ficaria aqui a manhã toda falando deles. Mas qual é o que é sensível, qual que é fácil, qual que é mais, né, vamos dizer assim, de baixo custo para se fazer? Eu diria que pH é um indicador importante, porque o pH do solo ele regula tudo da química, né? A gente tem aquele famoso gráfico, que é agrônomo, né? Aquele famoso gráfico que é utilizado na fertilidade do solo, né? Que é a relação do pH com a disponibilidade de nutrientes. Então aquilo ali já mata tudo, né? Então, se você tem um pH ácido, você vai ter ideia da disponibilidade de nutrientes no pH alcalino. E você tem aquele pH que nós dizemos que é o pH ideal, né? O pH adequado para as plantas. Enfim, então o pH é um indicador químico extremamente sensível, né? Que muda de acordo com o manejo, né? Nós temos também teor de matéria orgânica, que muita gente coloca nos trabalhos como indicador biológico. Na verdade, matéria orgânica não é indicador biológico, matéria orgânica é um indicador químico, né? Obviamente que tem uma associação direta com a biologia do solo, mas é químico, né? Que é o teor de carbono orgânico. Então você tem carbono orgânico, né? Eu estou colocando carbono orgânico porque, na verdade, o que a gente analisa no laboratório é carbono. E aí esse carbono orgânico se traduz em matéria orgânica do solo e pH. Esses dois, né, são importantes.
E eu incluiria um terceiro aí, né, que se chama saturação de bases. Por quê? Porque você vai dizer, e a soma das bases? Sim, mas a soma das bases ela não vai dizer nada se você não tiver o tamanho da CTC, né? Então, se você tiver uma CTC pequena, com soma de bases grande, você vai ter uma saturação de bases alta. Mas se a CTC for grande? Então, assim, para simplificar, esses 3 indicadores químicos, na minha opinião, seriam importantes para você ter a resposta de manejo, né? Que seria pH, carbono orgânico e saturação de base. Obviamente que se você puder, né, e geralmente se faz isso, né, teor de fósforo e potássio, né, é interessante se tiver essa informação porque ajuda também na própria questão do status nutricional do solo. Agora vamos aos biológicos. Os biológicos nós temos também vários indicadores biológicos, mas todos eles são sensíveis. Mas tem alguns que não funcionam bem para você fazer a amostragem e levar para o laboratório, né? Então, assim, e também não dizem muita coisa. Ele é importante para a pesquisa, é importante para direcionar muita coisa, mas do dia a dia não vai dizer muita coisa. E uma coisa interessante é que hoje nós temos vários, vou chamar assim, de aplicativos, né, que utilizam indicadores biológicos, e alguns utilizam alguns, outros utilizam outros, né? Nós temos no mercado aí funcionando aqui no Brasil, né, que foi desenvolvido pela Embrapa, que é um sistema que utiliza 2 enzimas, né, que é a beta-glucosidase e a arissulfatase, como indicadores biológicos para incluir no pacote, né, dessa análise do solo, na análise de qualidade do solo. Por quê? Porque a beta-glucosidase e a arissulfatase são enzimas extracelulares, né? Então elas se conservam bem no solo e elas dão respostas interessantes do ponto de vista do ciclo do carbono, né? Falando da beta-glucosidase, você tem a relação com o carbono. Lembrar que carbono no solo é importante por vários aspectos, né? Depois a gente pode até abordar um pouco mais sobre isso. E também a arissulfatase, que é uma enzima que ela indica a memória do solo, né? Lembra que eu falei aqui que a memória é importante, né? Ou seja, a memória do manejo, né? Eu estou lembrando aqui novamente do produtor que tinha 30 anos de plantio direto, então assim, ele tem toda aquela memória de manejo que foi perdida, né? Segundo ele, porque os micro-organismos foram queimados, né? Então, esses 2 enzimas são interessantes, porque elas são estáveis, elas conseguem ser facilmente analisadas. Mas existem outros, né? Hoje nós usamos um aplicativo, eu uso um aplicativo no meu dia a dia, e esse aplicativo tem também nitrogênio microbiano, né? Que é um indicador biológico, desidrogenase, que é uma enzima, e a arissulfatase. Por que o nitrogênio microbiano? Porque nitrogênio é um nutriente limitante à produção agrícola, né? É um dos mais importantes, né? E a biomassa microbiana tem a capacidade de armazenar nitrogênio, né? E a gente sabe também que nitrogênio no solo livre, ele é facilmente perdido por vários processos, né? Mas a biomassa microbiana consegue capturar esse nitrogênio. Então, o nitrogênio microbiano é um indicador para nós importante, né? E nós usamos isso no aplicativo. A desidrogenase, por que desidrogenase? Porque é uma enzima indicadora de atividade microbiana. Enquanto a beta-glucosidase trabalha com carbono somente, né, a desidrogenase trabalha com atividade microbiana. Então você vai dizer o status da atividade biológica do seu solo, né? E a arissulfatase eu já expliquei qual a razão anterior. Então, assim, esses são, na minha opinião, os indicadores biológicos que são interessantes. Lembrar que indicador tem que ser sensível, né? Então, não adianta eu tentar colocar aqui, como muita gente coloca, por exemplo, respiração do solo. A respiração do solo ela é uma coisa que é importante, mas como indicador ela é muito frágil. Porque ela responde rapidamente a qualquer manejo que dê, mas assim, se cair uma gota d'água, apenas uma gotinha d'água no ponto, a respiração do solo aumenta, né? Se você tiver uma condição de estresse, a respiração do solo aumenta. Então, assim, é um indicador que não vai dizer muita coisa, né? Então, vai estar incluso como alta acessibilidade. Bom, e a relação com a qualidade do solo, né? Eu quero só fazer e aproveitar, né, agora nesse momento e falar do que eu vi essa semana. Que pesquisadores, eu não lembro agora qual é o local, eles pegaram um torrão de solo, né?
torrão de solo, um solo extremamente estruturado, eles pegaram um torrão de solo e dentro desse torrão de solo eles encontraram uma alta diversidade microbiana, bactérias, fungos, eles listaram bem, bactérias, fungos, protistas, né, minhocas, etc. E aí o que é que tem a ver uma coisa com a outra? É que a gente sabe que os micro-organismos, as bactérias, né, produzem exopolissacarídeos. Os fungos, nós temos as micorrizas que produzem glomalina. Então, esses micro-organismos, todos eles produzem o que nós chamamos de agente cimentante. Então, cimentam, né, as propriedades do solo. Então, veja que no passado, a ideia que nós tínhamos é que o solo se estruturava em virtude da matéria orgânica, porque o carbono tinha ação cimentante. É verdade, né? Até porque a CTC, ela tem essa ação de juntar as partículas, né? A gente sabe disso. Mas hoje, quem faz isso efetivamente são os micro-organismos, que faz essa cimentação, né? Produz polissacarídeos, produz glomalina, produz uma série de substâncias, né? Que fazem todo esse processo de colar as partículas do solo. Então, assim, veja que esses indicadores eles têm que estar correlacionados, né? Para poder você ter uma qualidade do solo mais efetiva. E aí, pegando a última parte da pergunta, né, que quais são os fatores que influenciam, a gente tem aí mais ou menos uma ideia de que o manejo, veja que nós falamos aqui de densidade, de grau de estruturação. Então, quando você tem, por exemplo, um manejo em que você aplica uma aração e uma gradagem, né, você está quebrando toda aquela estrutura do solo, estruturação, causando uma pulverização e automaticamente, né, uma compactação do solo pela própria rodada do trator, enfim. Aí você tem o manejo, né? Aí descobriu-se que depois de muito tempo, né, quando você mantém palhada no solo, veja que isso é uma tecnologia de séculos e séculos atrás, né? Ainda no Egito, né, usando adubo verde, já se usava adubo verde como forma de você melhorar a qualidade do solo. Então hoje, descobriu-se que utilizando palhada, né, e sem remover o solo, você consegue manter esse grau de estruturação. E o que é a palhada? O que é manter palhada? Aí você tem vários aspectos, mas focando nos indicadores. Você tem aí alimento, né? Quem se alimenta de carbono é o micro-organismo. Então eu estou dando alimento para o micro-organismo, né? Então palhada nada mais é do que o alimento para o micro-organismo. Você está dando alimento, ele vai, obviamente, a atividade biológica aumenta. Eles, como eu sempre digo assim, eles vão engordar, né? A biomassa microbiana aumenta. E aí você tem toda essa relação, né, do manejo. Não só o manejo do ponto de vista, vamos dizer assim, de sistema de plantio, né? Mas você tem também a aplicação de produtos químicos. Aí você tem herbicidas. Então, quando você aplica o herbicida, esse herbicida com algum composto que seja prejudicial, você pode prejudicar a biota do solo, automaticamente você tem todos os prejuízos para o químico e para o físico. Mas também, uma coisa que todo mundo fala, né? É assim, mas aí eu apliquei fertilizante é prejudicial. E, gente, a gente precisa também ponderar. Fertilizante é nutriente, né? E se o fertilizante for aplicado de forma adequada, forma recomendada, doses adequadas, você nada mais está do que favorecendo as plantas e os micro-organismos. Porque também a gente sempre imagina que micro-organismos só se alimentam de carbono orgânico, né, que vem da parada. Não. O micro-organismo também se alimenta do carbono, do nitrogênio, né, do fósforo, do potássio, que vem dos fertilizantes, né? A ureia, que é o fertilizante mais utilizado no mundo, a molécula da ureia tem carbono, né? Então aquele carbono ali é para o micro-organismo também. Então a gente precisa também desmistificar, né, e acabar com a hipocrisia de que fertilizante químico é prejudicial. Não. Excesso de fertilizante, como excesso de qualquer outra coisa, é prejudicial, né? Então é mais ou menos nessa linha que eu queria abordar. A conversa está muito produtiva, muito bom mesmo, professor. A gente sabe, né, que é extremamente importante integrar esses indicadores, você apontou muito bem isso,
E anteriormente observava-se esses indicadores de forma mais isolada, com foco principalmente no fator químico e no fator físico do solo. E hoje a gente vem nessa mudança de cenário aí, vem mudando realmente a perspectiva e introduzindo a biologia do solo com mais ênfase nesse complexo. Isso é muito importante realmente para atingir altas produtividades. E você acabou pontuando muito bem também a respeito dessa interação entre a qualidade do solo e o manejo que o produtor faz ali dentro da porteira. E como que esse manejo interfere nesses indicadores de qualidade. Então, visando isso, professor, e você poderia falar para a gente a respeito desse monitoramento e quais que seriam as estratégias que o produtor ele pode lançar à mão para fazer esse monitoramento dentro da fazenda, sabendo do desafio que é a gente realmente adaptar esses métodos para o monitoramento, para que ele tenha realmente mais controle de como que está a qualidade do solo dele? Bom, isso é uma pergunta interessante, porque, como eu falei, né, essa interface entre o conhecimento científico das universidades e a sua aplicabilidade é, por vezes, assim, um pouco, né, vamos dizer assim, complicada. Né? A gente sabe que o pesquisador ele pensa muitas vezes de um jeito e o produtor está pensando de outra forma. Então a gente precisa integrar isso. Felizmente, como eu falei, a gente já avançou muito, né, nesse ponto. Então hoje já existem métodos, né, padronizados para você fazer a análise do solo. Como eu falei, tem esses indicadores. Então quem utiliza, por exemplo, a metodologia que foi desenvolvida pela Embrapa, já tem toda vamos dizer assim, a metodologia de como fazer a amostragem do solo, qual o período, onde analisar e o que interpretar. Né? E aí, como eu falei, nós estamos utilizando um outro aplicativo de um outro colega, que também tem toda a metodologia, né, do que fazer. Então, assim, são coisas básicas, são coisas simples, né? Então, teste de penetrabilidade você faz facilmente, né? Em loco, com penetrômetro, né? As análises que eu reportei aqui, de pH, né, de saturação de bases, essas biológicas, essas enzimas e nitrogênio microbiano, são análises rápidas hoje de se fazer. Antigamente eram mais lentas, hoje são rápidas, de vários laboratórios. Aqui no Nordeste nós não temos ainda uma infraestrutura bem interessante, até é um desafio, mas existem laboratórios que fazem isso super rapidamente. E hoje nós temos aplicativos, né? Então existem vários aplicativos de celular, do tablet, enfim, que o produtor pode, a partir das informações obtidas, ele alimenta esse aplicativo. Já existe disponibilidade disso, eu uso um aqui. Ele alimenta esse aplicativo vai te dar o índice de qualidade do solo, né? O nome correto é esse, vai te dar um índice de qualidade do solo. E esse índice de qualidade do solo, ele vai, no caso especificamente do que nós usamos, ele vai me dar uma escala de cores, né? E aí essas cores vão variar do vermelho, que seria muito ruim, ao verde, que seria muito bom. Então você tem uma escala de cores, e aí você faz, a partir dessa escala de cores, você vai fazer um monitoramento. E aí, esses aplicativos, eles geralmente, como o que nós usamos, eles vão dar, indicar qual o indicador que está puxando a nota para baixo, e aí você precisa atacar aquele indicador, né? Então, por exemplo, você está com o carbono orgânico seu, está puxando a nota para baixo. Então, o que é que eu tenho que fazer para aumentar carbono orgânico? Né? Então, assim, qual a estratégia que eu tenho que lançar? Manter a parada no solo, aplicar, dependendo da área, né? Aplicar composto orgânico, fazer uma adubação orgânica. Então, assim, adubação verde, né? Então, você vai, através de práticas agronômicas, né? Você, obviamente, assessorado por um agrônomo, né? Um profissional capacitado. Qual a estratégia de manejo, né? Que eu vou ter que aplicar no meu solo para que meu indicador carbono orgânico que está puxando a nota para baixo, ele possa voltar, né? E puxar essa nota para cima. E como o próprio nome diz, é um monitoramento, né? Então não é uma medida que eu vou fazer hoje e esquecer, né? Eu vou ter que monitorar essas medidas a cada 6 meses, a cada ano, e verificar, né, essa tendência de melhoria, né, mudança de cor, ou o que está acontecendo, né, alguma queda.
O da Embrapa também utiliza a mesma forma. A Embrapa utiliza a mesma metodologia de mudança de cores, né? Eles usam a estratégia do semáforo, né? Então, vermelho tá ruim, amarelo pode melhorar, verde tá bom. Então, é mais ou menos dessa forma. Então, existem aplicativos. Então, vejam, é importante destacar que nós temos tecnologia embarcada em aplicativos, nós temos uma infraestrutura de laboratório para fazer essas análises super rápido, né? Nós temos profissionais habilitados, né, para toda essa orientação, né, para o produtor. Mas uma coisa que é importante, isso precisa ser monitorado, né? Que é uma coisa que a gente observa muito. O produtor ele faz naquele momento, tá bom, opa, então esquece, né? Aí ele esquece e passa o tempo. Então tem que ter monitoramento. Isso envolve, obviamente, avaliações periódicas, né? Para que você mantenha, o objetivo é manter a qualidade do solo, ou se tiver ruim, melhorar a qualidade do solo. Bom, outra coisa que é importante, né, como eu falei, a gente está participando de um grupo de estudo, né, da Universidade da Exalc, né, que é um programa do Brasil todo, e eu represento o Piauí, né, eu sou representante do Piauí nesse projeto. Nós temos colegas do Ceará, colegas de Pernambuco, de outros estados, que estão trabalhando com o tema de saúde do solo, né, que, como eu falei, tem essa interface com qualidade. E o grupo de pesquisa da Exalc, né, que é coordenado pelo professor Maurício Querubim, eles desenvolveram, né, eu não sei se ainda já está disponível, mas isso é uma informação mais recente, né, de uns 7 meses atrás, 8 meses, eles desenvolveram, ou estão desenvolvendo, né, eu não sei ainda o status, um kit de avaliação de qualidade do solo. Isso é uma coisa importante porque, veja, que em 2003, eu fui contratado para trabalhar na Universidade Federal, na Universidade Estadual do Piauí, em Parnaíba, né? E aí, ainda envolvido com a questão da qualidade do solo, eu decidi montar um kit de avaliação de qualidade do solo baseado no Soil Health, lá do Departamento de Agricultura americano, né? E nós montamos um kit com tubo de PVC, fizemos umas, né, vamos dizer assim, outras palavras, umas gambiarras, e montamos esse kit. Chegamos a utilizar o kit para avaliar algumas coisas, mas vimos que algumas coisas não funcionavam, né? Por exemplo, como é que eu media pH no campo? Aí nós levamos aquelas fitinhas, né, de cor que é utilizada para medir pH de água. E a gente verificou que as fitinhas não funcionavam muito bem porque o solo tem um tamponamento. Então, enfim, fizemos um projeto, aprovamos, tentamos fazer esse kit e fizemos algumas medidas, mas deixei para trás, né? Só que agora o professor Querubim, ele está desenvolvendo, né, com o grupo dele, um kit de análise de qualidade do solo que o produtor pode levar para o campo. Né? Então, o produtor leva esse kit para o campo, a ideia é essa, e aí no campo ele vai medir alguns indicadores, desse que eu listei, por exemplo, ele vai medir alguns indicadores em loco, e a partir dessa medição desses indicadores ele vai ter uma ideia da qualidade do solo. Mas, repito, né? Isso é para um monitoramento, né? Então, monitoramento constante, como está descrito, como feita a pergunta da Flávia, né? Então, tem que ter esse monitoramento. Então, hoje tem sim, né? Nós temos tecnologia, nós temos laboratórios, nós temos aplicativos, né? Nós temos pessoal habilitado, né? Então, assim, não há por que razão de não lançar a mão dessa tecnologia hoje para o produtor, para esse monitoramento da qualidade do solo. Pessoal, eu fico contente quando eu vejo nas suas falas a questão da prática. Você colocou bem claro aí que quando a gente vem procurar os indicadores, a gente tem que pensar, são inúmeros, tanto físico, químico, biológico, mas de fato a gente tem que observar. E no campo, como que eu vou verificar isso da forma mais prática possível? E agora você traz para a gente aqui que no ano 2024 desenvolver um kit de dinâmica, algo bem prático. E quando a gente pensa na questão de praticidade, a gente busca otimizar de fato para ter a resposta naquele momento ali, conseguir entregar de qualidade ou chegar até o teto que a gente quer chegar, né? Ou que seja melhorar a saúde, ou que seja melhorar a qualidade do solo e entregar a produtividade, tá?
E eu trago aqui uma pergunta, eu falo que é bem interessante isso quando a gente leva direto para a prática. Como podemos aumentar a qualidade do solo? Pensando especialmente em regiões onde temos condições de elevada temperatura, regime hídrico entre 1.000 e 1.500 milímetros e principalmente solos arenosos. Na prática, como que a gente pode fazer isso? Esse regime hídrico aí é super bom, né? De 1.000 e 1.500 milímetros é muita água, né? Aqui no Piauí a gente tem 500 milímetros. E tem que fazer milagre. Bom, acho que os extremos. Assim, eu sempre gosto de abordar esses aspectos que são importantes, né? Pensar nas condições climáticas, ainda mais nós estamos passando por um processo de aquecimento, né? Então nós temos aqui, ó, pensando temperatura, né? E aí, falando do Nordeste, falando do Piauí, falando do Maranhão, acho que Pará e essas regiões eu conheço muito pouco, mas imagino também que tem a mesma limitação. Temperatura, né? Aqui eu sempre digo assim para os meus alunos: gente, qual é a temperatura que vocês estão sentindo hoje? Não, a temperatura, segundo o jornal do dia, a temperatura agora está 40 graus. Sim, 40 graus no ar. No solo está 60. Então eu pego um termômetro de solo que eu tenho aqui, vamos lá para o solo, no meio do sol, meio-dia, coloca o termômetro a 60 graus. Né? Então assim, aí eu fico imaginando assim, qual é o micro-organismo que suporta 60 graus? Felizmente nós temos alguns que têm uma capa protetora, né, que suportam, mas assim, o processo biológico, bioquímico, ele é prejudicado nesse momento. Então a temperatura é importante. Eu estou só falando de biologia, né? Mas se você falar, por exemplo, de volatilização de amônia, isso aí é fichinha, né? Passou de 40 graus, você já começa a perder nitrogênio. Mas voltando para a biologia, que é a parte que me cabe, né? Regime hídrico, a umidade, né? Então você tem aí umidade que em solos arenosos ela se evapora rapidamente. Então, assim, solos arenosos têm baixa capacidade de reter água, então isso é um problema. Aí eu também brinco, né? Solo arenoso é um solo ruim? A princípio pode ser, mas não existe solo ruim que não possa ser melhorado. Eu sempre digo assim, não existe ninguém pobre que não possa ficar rico, né? Agora, ninguém pode pegar um solo pedregoso e tentar transformar esse solo pedregoso, pedra pura, né, no solo agrícola em 5 anos, 10 anos. Aí você vai precisar de um processo de formação do solo que leva séculos. Mas solo arenoso não é um solo ruim, pelo contrário, é um solo bem drenado, né? Então você tem um solo que as propriedades de drenagem são interessantes. Precisa melhorar. Então, qual a estratégia que eu lançaria para esses casos, né? Tem várias. A principal delas é utilizada hoje, né? E aí está com sucesso garantido, que chama-se plantio direto. Ou simplesmente, se você quiser chamar de plantio direto, você pode chamar de palhada, né? Deixar o solo coberto. Então, a cobertura de solo é importante, né? Cobertura de solo com palhada. E detalhe, uma palhada que suporte, né, essa temperatura também para se manter, porque aqui no Piauí nós testamos várias palhadas e elas se decompõem super rapidamente. Então a ideia é você ter palhada com relação CN alta, né, que tenha bastante celulose, né? Por quê? Porque você vai manter essa palhada no solo. O objetivo dessa palhada é simplesmente proteger o solo, principalmente da temperatura. E é um detalhe, ó, quando você tem um plantio direto formado, uma palhada sobre o solo, nós medimos isso aí aqui no Piauí. Você tem uma diminuição de, em média, 12 graus de temperatura. Então a gente sai de 60 graus e vai para 48. Melhorou, né? Então assim, e mantém água, né? Também tem essa questão da manutenção da umidade. Então, qual seria a estratégia principal? Manutenção de palhada, deixar o solo coberto. Mas não é coberto com... que eu também sempre digo assim, se você quiser utilizar planta de cobertura para melhorar a fertilidade do solo arenoso, por exemplo, eu quero que o solo arenoso fique um pouco mais rico. Usa adubo verde, leguminosa. Leguminosa é perfeita, né? Você tem a leguminosa aí, calpi, fazelos, nonatos, né? Alfalfa também é interessante, feijão comum, você tem crotalária, tem uma série de leguminosas que melhoram as propriedades de fertilidade química, né? Mas eu preciso aumentar a teor de matéria orgânica. Para aumentar carbono,
ele tem que ter uma palhada com a relação CN mais alta, né? E também depende do objetivo. Qual é o seu objetivo? É de curto prazo, é de longo prazo? O objetivo de curto prazo, adubo verde. O objetivo de longo prazo, palhada sobre o solo com relação CN alta para manter, né, manter o solo coberto, as propriedades biológicas ativas, né, porque você tem uma temperatura mais baixa, mantém água e você melhora. Vou dar um exemplo aqui que eu acompanhei, né, infelizmente tive que deixar depois que saí. Quando eu fui para Parnaíba, eu cheguei, como eu falei, em 2003, lá em Parnaíba tem um lugar chamado Tabuleiro Litorâneo do Piauí, que é um lugar lá que eles produzem frutas, né? Melancia, maracujá, goiaba, orgânica. 2003, eu fiz a medição do teor de carbono orgânico nesse solo arenoso, que lá é 98% de areia, é praia, né? 98% de areia. Eu fiz a medição desse carbono orgânico, está publicado num artigo aí, eu posso até mandar para vocês. Nós tínhamos pouco menos de 0,5% de carbono, quase nada. Aí nós aplicamos um sistema orgânico com palhada de carnaúba. A carnaúba tem uma relação CN de 90, pouco mais de 90, alta. Cobertura de solo com carnaúba. Aí, 4 anos depois, essa teor de carbono orgânico saiu de menos de 0,5 e foi para mais de 1,8. Então nós aumentamos quase 4 vezes o teor de carbono com essa simples aplicação de uma palhada sobre o solo, né? E deixamos lá, e você via até pela cor. Eu até tirei fotografia, eu tenho foto do solo arenoso e depois do solo com carbono, você vê a coloração do solo também modificou, né? Então assim, não tem outra estratégia, né? Essa estratégia de utilização de... E associado a isso, obviamente, né? Você tem, que hoje é feito hoje, inoculação, né, de micro-organismos no solo para acelerar a atividade biológica. Então tem uma série de estratégias, mas para começar, eu diria essa, viu, Kleber? Seria manter palhada no solo, formar palha, cobertura, e aí você protege da temperatura, protege da água, né, perda de água, e você melhora a qualidade do solo com o passar do tempo, obviamente, também, né? A carbono orgânico demora um pouco mais para poder formar, né? Então, professor, no início ali do nosso papo, né, da nossa conversa, você explanou muito bem sobre a qualidade do solo e a saúde do solo. E como muitas vezes esses conceitos eles se integram, né? E também como que a gente pode fazer um monitoramento constante ali dentro da porteira dessa qualidade do solo para acabar otimizando a produção agrícola. Então, professor, diante disso, qual que seria a relação da qualidade do solo, especialmente ligada à parte, né, indicadores biológicos ali, com o termo One Health ou saúde única e, consequentemente, para a gente aumentar ainda mais a produtividade e a rentabilidade nos cultivos diante das dificuldades que a gente tem, principalmente na pergunta que o Kleber trouxe, né, das condições nossas de cerrado aqui, de altas temperaturas, de baixo índice pluviométrico. Bom, esse conceito aí de One Health é um conceito bem recente, né, que se baseia como tradução direta, né, saúde única, em que você pensa na saúde das plantas, na saúde dos animais, na saúde das pessoas e na saúde do ambiente. Isso cai como luva dentro desse conceito de qualidade do solo, né? Então, a gente costuma dizer assim, as plantas elas são felizes, né? Um professor da Universidade da Califórnia que dizia assim, eu passo todo dia aqui nessa avenida e eu vejo os girassóis mais lindos do mundo. Realmente esses girassóis são felizes, né? Então assim, o que é felicidade? Até vou aprovar um projeto aí, esse professor, né, para medir a felicidade das plantas. Então assim, o que é felicidade, né? Então assim, plantas felizes. Então entra muito nessa ideia dessa saúde do solo, né? E aí você envolve automaticamente para as plantas que estão lá, para quem está consumindo aquela planta e tem toda essa questão. Então assim, o que eu poderia dizer da relação é justamente isso que eu aportei anteriormente, né? Então se você tem um solo saudável, automaticamente você vai ter plantas saudáveis, né? Isso é um fato, né? A gente tem, por exemplo, veja que é uma coisa interessante que, eu não sei a década, mas na década de 40 e 50, um cidadão chamado Chabousseau, ele criou as bases da agricultura biodinâmica ou agricultura orgânica, em que ele dizia que
as plantas são doentes em solos doentes, e as plantas são saudáveis em solos saudáveis. Veja que naquela época, né? Então hoje, eu acho que o pessoal deve ter dado risada dele, né? Mas ele lá na França, ele verificava que as videiras em solos saudáveis, elas eram mais vistosas, né? Davam excelentes uvas. E aí, de lá para cá, esse conceito dele é verdade, né? Então, se você tem um solo saudável, e hoje nós já temos esse conceito já na cabeça, você tem plantas saudáveis. Plantas saudáveis produzem alimentos de qualidade. Então, hoje a gente tem, por exemplo, feijão calpi com alto teor de ferro, né? Você tem outras plantas com frutos com alto teor de vitaminas D, etc. Frutos, né? Plantas que produzem alimentos sem agrotóxicos, sem produtos químicos, né? E aí entra na questão da saúde das pessoas, porque quem consome isso, né, automaticamente desenvolve uma saúde mais, né, fortalecida. Então veja que a gente está congregando toda essa questão da qualidade do solo para essa saúde única, né? E a saúde ambiental também já foi reportada, né? A questão de você manter o ambiente, solos saudáveis, solos descontaminados, né? Aí tem toda a questão de mudanças climáticas, né? De mitigação de efeito estufa, etc. Então eu acho que é mais ou menos nessa linha, Ana Flávia, de que a qualidade do solo tem uma ligação direta realmente com, né, esse conceito que é colocado hoje pelas Nações Unidas de saúde única. E nesse caso, isso reflete em produtividade, né? Porque se você tem solo saudável, planta saudável. Eu vou usar só um detalhe aqui, pegando o gancho aqui, né? Não estou querendo fazer propaganda porque não falei do aplicativo, né? Pegando o gancho aqui, um colega fez o teste numa área de soja, em que ele tinha, pelo aplicativo, o solo estava em amarelo, né? Produziu por volta de 80 sacos de soja. Uma cultivar que chama de Zeus, eu não sei quem cultiva essa, mas chama Zeus, de soja, lá em São Paulo, isso aí, no interior de São Paulo. Todo de 80 sacos de soja, ele mandou esse dado para mim. E aí, um outro solo que tinha a coloração verde, né, um solo com uma boa qualidade de solo, ele chegou a produzir 98 sacos de soja, uma diferença de 18 sacos de soja, né? Isso em área agrícola, no campo, o produtor, inclusive, super feliz, né, porque ele, né, nunca imaginou aquela situação. Então, assim, se você tem solos saudáveis, você vai ter solos produtivos, né, mais produtivos. E isso automaticamente vai refletir em rendimento para o produtor, né? E assim, alimento de boa qualidade para a sociedade. Então, eu penso que tem tudo a ver essa ligação da qualidade do solo com esse conceito. Muito bom, professor. Que conteúdo bacana, hein, pessoal? Vocês estão gostando? Ana Flávia, Clever, o que vocês me dizem aí? Que conteúdo, hein? Nossa, assim, realmente uma prática muito boa, né? Então a gente traz todo esse conhecimento, todos esses conceitos importantes que foram falados aqui, abordados pelo professor Ademir, para um ambiente muito prático, realmente dentro da porteira. Isso é muito bom porque a gente consegue levar essa informação de forma mais aberta e realmente para aquilo que o produtor quer e pretende, né? Produtividade e rentabilidade. Muito bom. De fato, é um podcast de peso, hein, professor? Fico muito contente de estar aqui e, como a Ana Flávia deixou bem claro, essa questão da prática aí é o que traz a gente, aproxima mais ainda dos nossos ouvintes, os produtores principalmente, para poder aplicar isso de fato e a gente conseguir tirar, não só ficar dentro da pesquisa, mas trazer para a prática, que é a extensão. E é isso que de fato a gente tem cada vez mais buscado para poder aumentar a nossa produtividade. Muito bom. Já encaminhando já para o final deste episódio do Plantcast, eu queria já, em nome de todo o time da SL, do Plantcast, agradecer muito, viu, professor Ademir? Eu tenho certeza que os ouvintes estão realmente maravilhados com esse episódio. E eu queria saber do senhor, professor Ademir, nós já entendemos aí a importância, né, da qualidade do solo para os cultivos, né, para o contexto muito mais amplo do que isso, né, para a vida, né? E o que a gente pode esperar de inovação nessa área de micro-organismos para os próximos anos, professor Ademir? Queria que o senhor contextualizasse como uma mensagem final também, nesse sentido. Poderia dizer que nós estamos passando por uma revolução, né, na agricultura, quando se fala de
utilização da microbiologia do solo, né? São vários aspectos, porque o avanço do conhecimento, o avanço das tecnologias tem possibilitado isso, né? Então, a gente está hoje partindo para uma coisa bem mais específica às vezes. Então, nós temos trabalhado nesses últimos anos, né, com genômica de solo, né? E interessante que a genômica de solo está avançando para tecnologias que são embarcadas, né, em smartphone. Então, hoje nós temos, por exemplo, sequenciadores que são embarcados em smartphones. Você consegue fazer sequenciamento de solo em loco, né? Então, essa tecnologia já está bem avançada. Então, isso vai favorecer vamos dizer assim, o refinamento desses indicadores biológicos, né? Porque você consegue ver quem está lá. E a gente já tem mais ou menos uma ideia de quem faz o quê, né? Então, essa área de micro-organismos do solo tem avançado muito nesse sentido. Por exemplo, quando você faz, que é uma prática que está sendo feito, transplantio, você transplanta microbioma de um solo para o outro. Então, é uma coisa que a gente está começando a testar agora, né? Transplantar microbiomas sadios para microbiomas doentes e verificar essa modificação, né? Então, essa tecnologia já é possível. Nós temos trabalhado muito e tem avançado bastante na questão das inoculações, né? Então, lembrar que eu sempre reforço isso, né? Que nós estamos diante de um mercado grande biológico, né? Em que pouco mais de 90% desse mercado ele da soja, né? E pouco mais de 90% desse mercado é fixação biológica de nitrogênio. Então, hoje nós temos um mercado de produtos biológicos para controle de doenças, né? Controle de nematóides. A gente tem testado nos últimos anos vários produtos biológicos, né? Para controlar nematóide. E a gente tem verificado uma grande eficiência, né, desses micro-organismos a nível de campo no controle de nematóides. Outra coisa que é importante, que a gente está também, né, avançando, que até um tempo atrás é uma constante, ainda né, uma constante discussão entre microbiologistas do solo e melhoristas de planta, né, porque nós já temos informações que comprovam, né, que os micro-organismos eles são os principais responsáveis pelo potencial produtivo das plantas, né? Lembrar que mais de 90%, eu acho que, se não me fala a memória, 98% da biomassa da planta é micro-organismo. Então, o micro-organismo ocupa toda a planta. E a gente está conseguindo verificar isso. E aí, através de várias pesquisas, a gente está tentando, né, fazer com que os micro-organismos eles sejam responsáveis por alguns aspectos, né, alguns produtivos. Por exemplo, um trabalho publicado há 10 anos atrás mostrou que uma cultivar resistente de feijão a fusário e uma cultivar suscetível tinham microbiomas diferentes, ou seja, tinha uma composição microbiana diferente. E aquela composição microbiana diferente é que conferia resistência contra aquele patógeno. Obviamente que os melhoristas vão focar na questão do potencial genético, dos genes de regulação, etc. Mas esses genes são os genes que controlam também os micro-organismos. Então a gente está querendo provar, né, e fazer essa transferência de uma planta sadia para uma planta doente e verificar se esse micro-organismo ele confere resistência à planta àquela doença. Então não tenho dúvida que nos próximos anos a gente vai ter o melhoramento das plantas, né, com esse viés forte da microbiologia associado para conferir plantas mais produtivas. Também não tenho dúvida que nos próximos anos nós vamos ter indicadores mais refinados de micro-organismo para indicar grupos que estão presentes no solo, que você pode inferir informações importantes. Só para finalizar aqui, outro exemplo prático, a aplicação de silício, né? A gente fez um trabalho recente, aplicando silício no solo em cana-de-açúcar. A gente verificou que a aplicação de silício reduz a necessidade da planta de nitrogênio, ou seja, aplicando silício, você reduz a adubação nitrogenada. Por que isso acontece? Né? Alguns foram para aspectos fisiológicos, outros foram para o aspecto da relação do silício e do nitrogênio no solo, aumentando a disponibilidade, etc. Nós fizemos o sequenciamento desse solo
E a gente verificou que aplicando silício, você ativa os micro-organismos relacionados ao ciclo do nitrogênio. Então aumentou a nitrificação, aumentou a ammonificação. Então, quem fez isso? Os micro-organismos que fizeram esse processo de ammonificação, nitrificação, disponibilizaram mais nitrogênio para as plantas. Então, não tenho dúvida de que nos próximos anos, todos esses mecanismos que eu abordei aqui e outros mais, eles vão ficar claros, aplicáveis, né? E aí nós vamos ter uma agricultura, seria o meu sonho, né? Nós vamos ter uma agricultura, eu diria, eminentemente biológica, né? Uma agricultura eminentemente biológica, que é bom para todo mundo, né? Bom para o meio ambiente, bom para os alimentos, bom para a população, e aí entra dentro desse conceito mais adequadamente o conceito de saúde única que foi reportado anteriormente. Maravilha! E com essa resposta do senhor, a gente finaliza com êxito, né? De uma forma bem nobre aqui esse episódio, porque se a agricultura do futuro, como o senhor diz que é um sonho do senhor, mas é uma realidade que profissionais como o senhor vem trabalhando para que isso aconteça, né? Isso faz parte um pouco do presente, né? Do que nós estamos construindo. E os biológicos, né? Essa vida ativa aí de micro-organismos, isso representa a vida. A gente tem que realmente intensificar, esse é o nosso compromisso também, quanto ICL, né? Apoiar essas iniciativas, apoiar esse tipo de manejo, né? Integrado. E dessa forma, convido aí ao Clever para fazer suas considerações finais, meu amigo. Pessoal, eu queria agradecer a participação primeiramente, e eu estou muito feliz aqui de saber que a gente pode confiar nos excelentes profissionais que a gente tem na pesquisa, e principalmente referências, né? Que é o caso do senhor e tantos outros pesquisadores que estão envolvidos aí para promover cada vez mais, né, a gente conseguir ampliar mais essa esfera da biologia do solo, que como eu sempre falo, né, era uma esfera que estava um pouco afastada, mas agora de fato a gente focou bastante, e a ideia é essa mesmo, a cada vez mais a gente conseguir ampliar mais o conhecimento e trazer mais um alicerce para aumentar a nossa produtividade. Muito obrigado por sua participação, fico muito feliz. Agradeço a Ana Flávia pelo convite e espero que os ouvintes aproveitem bastante esse podcast, que foi uma aula para a gente. Muito obrigado. Valeu, Clever. Ana Flávia, está contigo aí. Muito obrigado. Suas considerações finais. Primeiro, queria agradecer fortemente aí, em nome da ICL, ao professor Ademir, que prontamente aceitou o nosso convite de participar do Plantcast, trazer todo o seu know-how de conhecimentos na área de qualidade tanto biológica quanto bioquímica do solo, trazendo diversos conceitos muito importantes para a gente no dia a dia, aspectos práticos também a respeito desse tema, e foi uma felicidade realmente particular de estar trazendo um professor com tamanho know-how aí, que foi meu professor durante a graduação, que tenho uma grande felicidade de estar junto aqui hoje. Muito obrigada, professor, por ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente hoje. Agradecer também ao Clever por topar participar com a gente dessa troca de ideias, troca de informações, e a você, Ismael, nosso host aí, que fez toda essa condução importante, né, desse importante episódio pra gente. Muito obrigada. Valeu, Ana Flávia. Professor Ademir, muito obrigado. Fique aqui à vontade para dar suas considerações finais e sinta-se à vontade para voltar aqui quantas vezes o senhor quiser, tá? Sinta-se em casa. Muito obrigado. Bom, eu quero agradecer e dizer realmente que é uma realidade, né? A realidade do biológico, né? E eu espero que se aplique cada vez mais. E eu acho que é um mercado que só tende a aumentar, né? Mercado tanto do lado dos produtos biológicos, quanto do lado do serviço, né? Do serviço de análise de solo, de monitoramento. Então, assim, a gente está diante de uma realidade, de um mercado fantástico, né? Citar também aqui a questão dos profissionais, né? Eu fico muito feliz de ter alunos que estão trabalhando com isso, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos alunos que se interessam bastante por essa área, né? Que é uma área que vai crescer muito,
eu tenho observado os profissionais que estão em campo hoje, essa necessidade de se aprofundar mais nesses temas, porque é uma demanda reprimida muito grande, né? Então, assim, é importante destacar que a microbiologia do solo ela veio, né, para ficar, para ampliar o mercado e para trazer benefícios, né, para as empresas, para os produtores, para os profissionais que estão sendo formados, né? Então abrindo mercado para todo mundo. Eu acho que a ideia é sempre essa, né? A ideia é favorecer todos, né, todos os atores aí, desde profissionais, laboratórios, empresas, agricultores, né, meio ambiente e consumidor também, que vai estar consumindo produtos, né, produtos de mais qualidade, conservando, né, as propriedades do solo e do ambiente. Então eu agradeço e fico à disposição. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado a você, meu amigo e minha amiga ouvinte. Chegamos ao final de mais um Plantcast. Não se esqueça, né, de seguir aqui, né, o Plantcast, compartilhar esse episódio e seguir a ICL em todas as redes sociais, tá bom? Muito obrigado, nos vemos no próximo Plantcast. Um abraço. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.